Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amigos, a todos os nossos discípulos, a todos os nossos irmãos do corpo de Cristo, aonde quer que você esteja nos acompanhando. Aqui quem vos fala é o vosso amigo e pastor Samuel de Barros Dias, aqui pastor da Igreja Ministério Sincera Adoração, em Flores da Cunha, São Gotardo, Rio Grande do Sul. Quero desejar a você desde já um grande abraço, que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus através desses estudos que estamos disponibilizando através do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você está nos assistindo pela primeira vez, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber os demais materiais que estaremos disponibilizando todas as semanas. Então, meu querido, vamos aprender um pouco mais. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a soberania de Deus e é importante que você assista cada uma delas. A soberania de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A partir disso, você terá uma convicção, você terá uma certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Neste tempo em que estamos vivendo, o medo a qual ele é gerado através da falta de conhecimento, porque quando não sabemos o que vai acontecer, é natural termos medo. Quando não entendemos o que vai acontecer, é natural que tenhamos medo. Então é importante que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte deste medo. Por isso vamos estar transmitindo este material, começando este material sobre o momento em que estamos vivendo. As direções que está no livro de Mateus, capítulo 24, sobre o princípio das dores. Ou seja, ali quando Jesus é perguntado sobre o fim dos tempos, o fim dos dias. Então, para que eu e você tenhamos todo esse conhecimento, vamos ler, meditar e estudar, porque é importantíssimo que eu e você tenhamos esse entendimento, ok? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia ali, enfim, seu material, pegue seu papel, sua caneta e vamos confirmar, vamos aprender junto com a palavra do Senhor, que o Espírito Santo te conduza e me conduza no entendimento e na graça do conhecimento, na sabedoria, ok? Mas ainda não é o fim. Este é o tema da nossa primeira ministração, nosso primeiro estudo neste momento, mas ainda não é o fim. Por que eu coloquei isso? Vamos ver o que nos diz a palavra acerca do próprio tema. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E isso nós sabemos que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, Jesus, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vejam que esta pergunta são duas perguntas sobre temas interligados: sinais da tua vinda e fim dos tempos. São duas coisas distintas, mas estão interligadas. Olha o que Jesus diz no versículo 4. Cuidado que ninguém vos engane. Por que ele diz isso? Porque ele já começa a mostrar aqui, revelar a partir deste versículo, dizendo o que iria acontecer, o que viria a vir: anticristo e os falsos profetas. Mas no versículo 6 ele diz: versículo 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que ele está mostrando para nós aqui. Então, cuidado que ninguém vos engane. Por quê? Porque virá o anticristo e virão os falsos profetas nos dias de vocês. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Então, já respiramos um pouquinho nesse sentido, que quando começássemos a ver todas essas coisas, é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É o que ele diz, ainda não é o fim. Então, respiramos um pouquinho e precisamos estar vigilantes, atentos à palavra e aprender da palavra. Vamos ver o que a palavra nos diz na sequência desta passagem. Versículo 7. Se levantará nação contra nação e reino contra reino.
haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, o princípio das dores. Vejam que no versículo 8 ele faz praticamente como que uma divisão e depois começa outra ações neste tempo. Vamos lá, versículo 9. E então, olhe bem, e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Vejam que do versículo 1 ao versículo 14, o Senhor Jesus já dá o panorama de tudo o que vai acontecer. Claro que terão outros acontecimentos, mas ele já dá todo o panorama dentro da pergunta que foi feita no versículo 3. Quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? E ele declara. Então nós vemos aqui, dentro do capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7, que o Senhor Jesus ele está mostrando que os acontecimentos de terremotos, os acontecimentos de guerras, os acontecimentos de rumores de guerra, de fome, de pandemia, de tudo isso, né, é o que? É um sinal, são os avisos a todos os moradores da terra, dizendo a eles: eu estou voltando. Ficai atento, vigiai. Do versículo 1 ao versículo 7, ele está declarando isso. Fiquem atentos, vigiem, porque todas essas coisas são sinais da minha vinda. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Aqui no versículo 8, Jesus ele afirma isso. Ele está dizendo, olha, é o início das dores. É o início, é o começo de algo que vai acontecer. Né? É o exemplo que o apóstolo Paulo dá, é o exemplo que o próprio Senhor Jesus dá. Ei, vejam como é as dores de parto. A mulher, quando está grávida, ela tem dores mais espaçadas e depois as dores vão diminuindo até que venha o parto, até que nasça a criança, haja dilatação e nasça a criança. Então é um exemplo usado aqui também. É o princípio das dores. Ainda não nasceu, ainda não aconteceu o fim das coisas, mas breve vai acontecer. E nós vamos, ao decorrer desses estudos que nós estaremos trazendo aqui, o entendimento e a compreensão clara vocês terá da palavra de Deus pelo Espírito Santo, e você saberá em cada momento tudo certinho, porque a palavra de Deus já diz, Apocalipse, revelações, ela nos revela o que vai acontecer, ok? No versículo 9, nós vemos aqui que começa um nível de escândalo, um nível de corrupção, um nível de pecado, um nível de falsidade, um nível de traição e engano, que são ações do nível de caráter humano, nunca visto antes. Até o versículo 7, acontecimentos para chamar a atenção de todas as nações. Ele vem. Princípios das dores. Do versículo 8 até o versículo 13, ou o versículo 12, né, nós vamos ver o que? Aqui no versículo 9 ele vai dizendo, ó, e se enganarão, e serão perseguidos, e serão entregues, e se trairão. Então são ações do caráter, do interior das pessoas. Começa um novo momento, veja que há quase que uma separação. Primeiro, sinais. Para todas as nações, terremotos, rumores, guerras, fome, pandemia, tudo isso, sinais em todas as nações. E depois começa o quê? O caráter das pessoas, dos seres humanos, a se mostrar a partir deste momento. Então, primeiro, no versículo 12 diz assim, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos lembrar o que é iniquidade. Iniquidade, ela está associada a um ato de uma pessoa má, de uma pessoa injusta e perversa, uma pessoa iníqua, que transgride as leis morais e as leis éticas sem qualquer tipo de ressentimento e sem escrúpulo nenhum.
Então vejam que no versículo 12 aqui diz: porque a iniquidade vai aumentar, vai se multiplicar. As pessoas que praticam isso, que são iníquas, elas não querem saber da verdade. E por essa razão, o amor de muitos esfriará. O que é amor? Amor é quando você de forma incondicional dá a alguém sem receber nada em troca. Jesus declara isso, Jesus insiste nisso. Ele diz: ame aos outros, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então você não quer que façam mal para você, você vai fazer o bem mesmo que você não receba o bem. Né? Então isso é o amor, é você dar a alguém de forma incondicional, mesmo que você não receba nada em troca. E por se multiplicar a iniquidade, muitas pessoas não vão mais, o amor de muitos esfriará, ele vai esfriando. Que não seja o meu amor, que não seja o teu amor que venha a esfriar. No versículo 13 nós vemos ali: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Perseverar é não desistir. Perseverar mesmo em meio às dificuldades, é persistir, é ter constância nas suas ações, é conquistar os objetivos devido e se manter firme naquilo que você acredita, naquilo que você é fiel. Então, não desista, persista. Aquele que perseverar naquilo que acredita, naquilo que confia, naquilo que tem estabelecido dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, que no meu caso e no seu caso, eu quero acreditar que nós estamos com a pedra de esquina, nós estamos com Cristo Jesus como base da nossa construção de vida, como nós temos construído a nossa vida ao longo ou a partir de agora. Então, que Cristo Jesus seja a base de você, do teu coração, da tua alma. Amém? E não desista, persevere nisso. Confie que Jesus é o que te guarda, confie que Jesus é o que te sustenta, confie que Jesus é aquele que faz a diferença na sua vida. No versículo 14 nós vemos ali que ele diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho das nações. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é que novamente acontecerá. O rei vai estabelecer sobre a terra o seu reinado. O rei vai estabelecer sobre a terra o seu reinado. Isso está ligado diretamente às duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que estarão profetizando às nações, dizendo: o rei vem, ele virá e estabelecerá o seu reinado sobre a terra. Né? Guarde isso. E ele finaliza: quando acontecer isso, então virá o fim. Então virá o fim. Então aqui o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele faz de forma conclusiva todos os acontecimentos. E a partir de agora eu e você vamos esmiuçar esses demais acontecimentos que vão estar acontecendo a partir deste momento, a partir desse pontapé inicial de Mateus capítulo 24, aonde os discípulos, os apóstolos lhe fazem uma pergunta: quais são os sinais da tua volta e do fim de todas as coisas? Eu quero que você dê uma olhada aí nesse material que eu estou disponibilizando para você aí, de forma muito simples e para chamar a sua atenção das temáticas que vamos estar ensinando a partir de. Esse é o nosso primeiro vídeo, de forma curta e clara, para que você se interesse por essa temática, se interesse por esse assunto, né, que é as revelações de Apocalipse, iniciando por Mateus 24, mas ainda não é o fim. Veja ali que eu estou colocando: não é o fim, é o princípio das dores. Nós precisamos nos pontuar aonde nós estamos na história, onde nós estamos no tempo de Deus. Será que nós estamos no princípio das dores? Será que nós já estamos na grande tribulação? Será que Jesus vai vir amanhã, o mês que vem, semana que vem, quando muitas pessoas morrerem ou não morrerem, ou aquela coisa toda? Enfim, você terá as respostas de todas essas perguntas através do livro de Revelações. São revelações, através que dá o início aqui em Mateus 24. Vejam que eu coloquei ali que existe já um tempo determinado e nós vamos estar estudando sobre isso. Vamos estar estudando sobre a grande tribulação, o anticristo. Olha que legal, os 3 anos e meio dos 7 anos, né? O arrebatamento, isso é muito importante nós sabermos, o reino milenar, o fim, o início da eternidade. Então, o que é o fim? O fim
é o início da eternidade. Saímos do cromos, do nosso tempo aqui, para entrarmos na eternidade de Deus, aonde não haverá mais sol, não haverá mais lua. Então, é importante que você continue acompanhando os nossos vídeos de forma rápida e conclusiva. Estaremos postando um após o outro dentro dessas temáticas que eu acabei de colocar. Então, desejo a você um grande abraço a partir de agora. Eu quero que você curta, compartilhe o nosso material, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, para que mais pessoas possam estar acompanhando este material que estamos disponibilizando. E quero finalizar aqui com este último slide para você aí: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Esta frase foi dita pelos missionários moravianos do século XVIII, que se venderam como escravos para falar do amor de Deus aos escravos. E eles declararam: declare aí na sua casa, declare para você, declare para sua alma, declare em nome de Jesus que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.